Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, a gente vai deixar uma opinião aqui sobre as próximas partidas do Vasco em seu mando de campo. Os jogos que serão aqui no Rio de Janeiro e principalmente no seu estádio São Januário. Vamos ter uma opinião em relação a isso, porque o Vasco vai estar com a volta da torcida. A torcida vai voltar, né, aos jogos do Vasco depois daquela punição em relação àquele jogo do Goiás, né? As coisas atacadas dentro do gramado, né? Os rojões atacados dentro, as pombas atacadas dentro do São Januário, fora dele, as brigas, os tiros que aconteceram naquela confusão em São Januário, e o Vasco ficou um mês sem torcida no seu estádio e não teve direito de torcer nos jogos que teve o mando, que o Vasco jogou os jogos fora de casa. O Vasco perdeu o direito do torcedor ir ao estádio. Não teve esse direito, o mando foi muito rigoroso a punição. Então esses jogos, principalmente os próximos, dependendo do resultado contra o Bragantino, meus amigos, a gente vai ter, se o Vasco vencer, uma aclamação muito grande, muito forte para o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro no dia 20 de agosto em São Januário. Temos duas partidas, o Atlético Mineiro e depois o próximo jogo seria o Fluminense, que é mando do Vasco da Gama. Eu tenho uma opinião sobre esses dois jogos não serem em São Januário, devido à aclamação, ao excesso de público muito grande que a torcida do Vasco, dependendo do jogo do Bragantino, pode ter certeza que o torcedor vai invadir e lotar o estádio. Em São Januário há um risco muito grande de acontecer uma nova situação complicada. São Januário hoje, infelizmente, não requer segurança para um jogo de aclamação muito grande. Gente, isso já vem de muito, muito tempo. Todo mundo sabe que o estádio do Vasco tem que ter uma reforma total, tem que aumentar a capacidade do público. O torcedor do Vasco não consegue mais ter 20 mil dentro do seu estádio, tanto é que muitos torcedores ficam de fora quando a aclamação é muito grande. O ingresso acaba em pouco menos de uma hora. E a segurança para esses jogos não são adequadas para um clássico de futebol. Infelizmente. Imaginem o Vasco vencendo o Bragantino e o jogo sendo o Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã. E depois também um jogo contra o clássico, contra o Fluminense, né? Então eu tenho uma opinião em relação a jogos do Vasco serem realizados sim no Maracanã. O Vasco há muito tempo tem essa situação complicada, desde aquele jogo do São Caetano na final de 2000, aonde infelizmente teve aquele acidente que graças a Deus não gerou nenhuma vítima
o alambrado de ferro, o antigo alambrado de ferro, que hoje é um alambrado daquele vidro, né? O alambrado de ferro cedeu devido aos torcedores do Vasco, brigas caíram como fosse um dominó, né? Acho que o risco é muito grande, e ali teve uma superlotação, onde de 20 mil torcedores tinha 35 mil, 40 mil, né? Então houve essa situação que foi praticamente quase uma tragédia, que graças a Deus não vitimou nenhuma vítima. O estádio de São Januário não requer hoje, infelizmente, meus amigos, segurança para grandes jogos. São Januário é um estádio pequeno para o seu próprio torcedor, porque a torcida do Vasco é uma torcida gigantesca. Essa reforma era para ter sido feita há muito tempo, né, do estádio ser modernizado e aumentado a sua capacidade. Não vejo com bons olhos esses jogos sendo realizados em São Januário, devido ao Vasco tentar se recuperar na tabela. O torcedor do Vasco vai abraçar o time, o torcedor do Vasco vai aos estádios. E o estádio de São Januário é um risco muito grande de o Vasco ter alguma situação, além de não ter segurança aos seus torcedores, ter de um novo acontecimento de brigas ou de acontecimentos que aconteceu com o jogo do Goiás, e o Vasco novamente tomar uma punição e ficar sem a sua torcida, pois o Vasco hoje precisa muito da sua torcida, como foi o técnico, como Ramon Dias falou. O Vasco nesse momento precisa muito do torcedor. Imagine ficar novamente uma punição sem jogos no seu próprio estádio. Eu acho que essa diretoria que está aí, que é uma diretoria que todo mundo sabe aqui, que a gente reprova aqui no nosso canal, a gente é contra esses caras. Eu acho, se eles têm que pensar alguma coisa, tem que pensar nesse exato momento, pois jogos de aclamação muito grandes de clássicos seria um jogo de alto risco em São Januário. E hoje, se o Vasco tem um resultado positivo em relação ao jogo do Bragantino na próxima segunda-feira, eu acho que esse jogo deveria ser sim no estádio Mário Filho, no Maracanã. Rever tudo também dos ingressos, parece que coisas foram mudadas aí de preço de ingressos dos sócios torcedores em relação aos jogos que não serem em São Januário, no Maracanã. Esse sócio, eu tenho que rever isso aqui, que o Thiago Senna falou para mim, que não terão desconto. Isso é um absurdo, isso tem que ser revisto também. Eu acho que o sócio torcedor do Vasco, que paga ali por mês uma taxa para ter 70% de desconto, 60% de desconto, não pode ocorrer, né, esse preço absurdo. Então tem que ser revisto isso também, porque jogos do Vasco tem que ser, alguns deles, no Maracanã. São Januário não comporta nem a capacidade ao torcedor e não requer uma segurança ao vascaíno e ao próprio Vasco. Então, minha opinião, não concordo em alguns jogos de aclamação muito grande em São Januário, devido à segurança do atual momento do clube, né? O torcedor, dependendo da vitória, vai querer ir ao estádio apoiar o Vasco, e hoje São Januário é um risco muito grande, não só ao torcedor vascaíno, mas também ao decorrer do Vasco na sua competição, que o Vasco, se tiver mais um problema como teve contra o Goiás, São Januário não há segurança, e o Vasco pode perder novamente mandos de campo, aonde vai ser muito ruim para o clube, porque o Vasco hoje precisa do torcedor. O 12º jogador é a torcida, e o Vasco tem que rever essa situação, principalmente nos jogos como o seu mando de campo em São Januário. As coisas aqui é uma minha análise, eu tenho a sua opinião, sempre tive essa opinião na época que eu era torcedor. Eu acho que o estádio de São Januário tem que passar por reformas urgentes, tem que ter uma capacidade, pelo menos aí de 40 mil torcedores ao torcedor do Vasco. O Vasco não pode ter um estádio com essa capacidade de 20 mil torcedores, que é praticamente um estádio pequeno para o seu próprio conforto, para o seu próprio torcedor estar indo ao estádio. É uma opinião que eu tenho aqui. Eu acho que tem que ser revisto, principalmente esses jogos que vão ser aí, já estão marcados, tanto o jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense, gente, que é o clássico que realmente vai encher
o estádio está marcado também para São Januário. Eu acho que isso tem que ser revisto e alguma coisa aí dessa concessão do Maracanã que foi dada para a Fla-Flu também tem que ser revisto, porque o Vasco não pode jogar no Maracanã. Temos que bater na mesa e exigir os direitos do Vasco e do vascaíno para seguranças e jogos de maior porte, sim no Maracanã e com desconto ao torcedor do Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos, um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço.